Manhã às 10 da noite e domingo das 10 da manhã às 4 da tarde. Comidas típicas, doces, feirinha de artesanato e produtos orientais. A apresentação de taiko, tambores japoneses, bom odori, artes marciais e música ao vivo. Entrada franca. 20ª Festa da Imigração Japonesa. Realização Nibrale. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Muito mais que rádio. Educadora. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e segunda chamadas do ProUni têm até esta terça-feira para manifestar interesse na lista de espera. O prazo de adesão começou ontem. O interessado deve obrigatoriamente confirmar na página do ProUni o interesse na bolsa. A divulgação do resultado da lista de espera será na quinta-feira. O ProUni é um programa do Ministério da Educação, em vigência desde 2004, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. Muito mais que rádio. Começa agora o Colóquio, a troca de horários mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa 336. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Luciana Esteves 245 Centro. São 11 horas e mais 57 minutinhos, 11h57, num oferecimento de Casa das Torneiras e Magazine Luiza. A partir de agora está estabelecido o colóquio entre este que vos fala, Ivan Schutzer, sou eu desde pequenininho já faz tempo, e Caio Bortolã, né, sempre manuseando o seu smartphone aqui, sempre mandando mensagem para cá, mandando mensagem para lá, mandando esse fazer aquilo, mandando esse fazer aquele, né? Esse é o Caio Bortolã em suas atividades aqui, não. Mas já a gente estabelece o colóquio desta terça-feira, dia do orgasmo. Eu não faço ideia de qual vai ser o tema do programa de hoje. Eu espero que não seja orgasmo. Espero que o tema seja outro. Algum tema mais apimentado, né? Não tão doce, não tão doce quanto este. Espero que seja um tema mais apimentado. Eu já posso falar com você? Eu já posso estabelecer o colóquio com você, Caio Bortolã? Bom dia, Ivan. Bom dia. Vocês vão ficar enrolando o ouvinte até quando? Bom dia para o nosso público, para a nossa audiência, para aqueles que nos ouvem e que também nos veem.
nos ouvem pelo AM 1020, nos ouvem e veem no Facebook da Educadora, no YouTube da Educadora. Inscreva-se no canal, curta a página da Educadora no Facebook, no portal educadora.am e no aplicativo para dispositivos móveis da Educadora, que é de graça, você baixa da lojinha do seu celular. Quase dormi agora de pouco. É. Vossa Excelência se socorre de temas muito... de assuntos que aconteceram há muito tempo. É. O senhor foi aos anos 50, quando o senhor estava na escola, Nossa Senhora. estudando francês. O senhor tocou aqui Os anos Edith Piaf. 50. O senhor quer que a nossa audiência durma? Não foi Edith Piaf. Quem Nós estava temos- cantando ali não era Edith Piaf, não. Ne me quitte pas? Não era Edith Piaf. Edith Piaf. Era Edith Piaf? Claro. Era Edith que estava ali Sim. cantando? Eu achei que era outra cantora. Eu adormeci. É. Adormeci. Eu acredito que você tenha adormecido mesmo. Como aquele operador do programa do Célio Book Sei. de antigamente, eu adormeci. É. Tem a história, eu né? acredito que você tenha Célio Book adormecido. apresentava programas na Educadora e o operador do programa dele adormeceu. Por outras razões, é claro. É. Mas ouvindo... Eu acredito, você com toda a sua modernidade, Adormeci. você é um cara dos tempos O modernos, senhor vive dos no tempos passado. atuais. O senhor tem de se livrar do passado. Você é um deixar cara dos de ser tempos atuais. nostálgico. Você é um cara dos tempos atuais. Você é dos tempos modernos, né? Que, aliás, é o nome de um filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Você é dos tempos atuais, para não dizer modernos, e nos tempos atuais, respeito, educação, né? Não existe mais, não tem lugar para isso, né? Não tem respeito, não tem lugar para respeito, não tem lugar para educação. O senhor vive Mas preso ao passado. no meu tempo, O senhor vive lá em no 1950, nós no já estamos meu em 2018, nós temos de olhar para frente, Respeito. para o futuro. respeito e educação eram obrigação. Aliás, a honestidade também era obrigação. Hoje é virtude. Hoje eu vejo políticos aí batendo no peito, dizendo que são honestos. Eu sou honesto! Nesse aspecto Grande eu tenho coisa, que grande concordar. coisa. É de obrigação. concordar. Não tem que bater no peito. Isso é obrigação. O cara bate no peito. Eu sou honesto. Vai te catar, vagabundo. Honestidade é obrigação, não é virtude. Não é para bater no peito e dizer que é honesto. Esses são os tempos, os seus tempos. Os seus tempos, que você Nesse gosta tanto. aspecto, Você gosta de viver nesses tempos. Eu tenho de concordar com o senhor. Honestidade é obrigação, não é virtude. Educação, O senhor tem respeito é razão. obrigação. Respeito, principalmente a um professor, é obrigação. É obrigação sua ter respeito com o professor. O filho, o aluno e o pai e a mãe. Hoje ninguém respeita mais professor, rapaz. Bom, eu sempre respeitei professores, na minha época, por duas razões. Uma, porque o respeito se faz necessário, obrigatório. E depois, porque eu sou filho de professora. Então eu fui acostumado desde cedo a respeitar os professores. Hoje, o senhor também tem razão. Tem aluno que bate boca com o professor, Ixi, tem aluno que ameaça o Bater boca professor é o de mínimo. agressão e tem aluno que agride agride. o professor. Agride. E nós registramos aqui, não faz muito tempo, um aluno armado na rede pública de ensino aqui em Limeira. É. Um aluno com um revólver na bolsa. Nossa, imagine se eu fizesse um troço desse. Chegava em casa com uma advertência. Chegasse eu em casa com uma advertência no caderno, apanhava 3 dias sem parar. Eu levei um ponto negativo na vida por mau comportamento, um só. Por mau comportamento, e foi terrível. Porque a vergonha do ponto negativo e também a vergonha de ter que explicar isso em casa para a mãe, né? Para a mãe e para o pai. Para a mãe eu podia explicar à vontade que a mãe era, o tratamento era diferente, era outro. Agora pro pai, velho, pro pai explicar um troço desse pro pai, eu falava pra você. Agora, nada disso que eu disse aqui tem a ver com respeito, com educação e muito menos com honestidade. Eu disse que o senhor vive preso ao passado e a sua turma também vive presa ao passado. Porque o nosso passado era melhor do que o atual. São os mesmos, dias e atuais. são os mesmos todos os dias. Present Vendramin, day. Zuin, Pomarola, Bardini, Frasnelli, Paulo Gachet e Lamparina.
E Perriello, Márcio Perriello. Quando o senhor tirar Lemão férias, encanador. quando o senhor tirar férias, eu abro o programa aqui, eu já sei o script de ponta a ponta. Alô, Bardini, alô, Lamparina, alô, Zuin, alô, Vendramin. Alô, A gente tem de abrir. A gente tem de abrir espaço. Alô, todos os ouvintes. Para todo mundo. Alô, todos os ouvintes. A novos Todos. ouvintes, a novos seguidores, abraçando a uma ao nova Vendramin, audiência. ao Zuin, ao Perriello, Mas ao Lemão todo Encanador, dia. ao Wilson Bardini, a Todo Simone dia. Frasnelli, Todo dia a cansa. Maria Nercília. Todo dia Eu estou cansa. abraçando a todos os nossos Todo ouvintes. dia cansa. Todos Nós temos os que nossos receber novas pessoas aqui. É. Novas pessoas, gente nova. Ou gente que nos ouve, que nos vê, que nos acompanha e que não participa. Eu acho você um cara engraçado e um Temos cara... que receber a todos da Viu? mesma forma, com o mesmo carinho. Mas não podemos formar uma espécie de clube, né? Algo exclusivo para alguns. Interessante. Tem que ser para como- todos. É interessante como esse seu discurso não para em pé, esse seu discurso não se sustenta, esse seu discurso, quando ele dá de cara com a realidade, ele cai de costas, né? Porque outro dia a Rádio Educadora, a Rádio Educadora, que é uma rádio tradicionalíssima de toda essa Quase cidade e de octogenária. toda esta região. Quantos anos fez a Rádio Educadora outro dia? 79 anos. 79 anos. Olha, a Rádio Educadora vai fazer 80 Ano que anos vem. de idade. Olha que tradição, quanta tradição que tem a Rádio Educadora. Aí, a Rádio Educadora vai fazer 79 anos. Quem é que ele chama para participar aqui do programa? Adora? Dora. Ele chama a Dora, a Dorinha, que é quem? A funcionária mais antiga desta emissora. 65 anos de casa. 65 anos de casa, Isso. 65 anos de carteira de trabalho, a Dorinha na Rádio Educadora. Aí ele vem aqui fazer o discurso de modernismo. Tá vendo como a tradição, o peso da tradição, Caio Bortolã? que o Você tá senhor vendo o diz peso da tradição, que Caio eu faço e que não se sustenta? Claro que se sustenta. Eu respeito a tradição, eu respeito a história, eu respeito cada uma dos nossos ouvintes. É claro que o que eu digo aqui, eu digo em tom de brincadeira. É que esse pessoal participa todos os dias. Bom. Esse pessoal participa todos os dias. E quando participa todos os dias, Agora não dá você miou. oportunidade Agora para você miou redondinho. outros participarem. Né? Eu estou dizendo o seguinte: respeito a tradição, mas olhe para frente. Também olho para frente. Né? A Dora trabalha conosco há 65 anos, mas ela começou trabalhando Então. aqui na máquina de escrever. Tá Hoje ela vendo? trabalha no moderno computador. Tá vendo? Né? A educadora tem 79 anos, mas ela antigamente tinha um transmissor valvulado. Há algum tempo ela tem um transmissor transistorizado e transmite multiplataforma. Tá vendo só? Um conteúdo multiplataforma. Agora, quando eu digo digital. pro senhor, Nós aliamos tecnologia com tradição. quando eu digo pro senhor, e digo aqui para os nossos ouvintes, que no meu tempo de grupo escolar, que era o ensino fundamental de hoje... O que ocorre, na verdade, é que o senhor é puxa-saco de meia dúzia. O senhor é puxa-saco de meia dúzia, então o senhor só fala o nome de meia dúzia. E as pessoas me param na rua e reclamam. O Ivan só fala do fulano, só fala do cicrano, só fala da beltrana, só fala da fulana. O senhor é puxa-saco. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu trato todos da mesma forma. O senhor, lamentavelmente, puxa saco de 5 ou 6 que o senhor fala todo dia. Os nomes deles. Essa meia dúzia que eu me refiro, que o senhor se refere, essa meia dúzia, assim como eu, estudou francês na escola pública. Essa meia dúzia, assim como eu, estudou francês. E aí eu fico aqui dialogando, conversando com o nosso ouvinte, para a gente tentar entender como é que nós nos perdemos no caminho de lá para cá, do passado, que o senhor tanto despreza, menospreza o passado. Como é que nós nos perdemos do passado para cá, que nós estamos falando de pessoas que tiveram aula de francês, aula de inglês, né, na escola pública, professores da mais alta qualidade, e educação, né, ensino da mais alta qualidade. Nós nos perdemos. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que a gente veio parar nos dias atuais, que o senhor tanto gosta. Olha, eu não menosprezo onde não o há passado. respeito, Eu não onde não há educação. Não confunda as coisas. O senhor gosta dessas coisas. Falta de respeito, falta de educação. Não confunda as coisas. É disso que o senhor gosta. Não confunda as coisas. Eu não desrespeito o passado, eu só não vivo nele.
eu vivo no presente e olho para o futuro, porque é no futuro que nós todos iremos viver. Você é igual o Paulo Radich. Tá igual o Paulo Radich. Paulo Radich chegou, sentou Cada hora é uma comparação. O Paulo né? Radich sentou Agora na tá cadeira. me comparando com o Paulo Paulo Radich. Radich sentou na cadeira do prefeito um dia. Ela falou assim: eu vou planejar Limeira para daqui 60 anos. Estava certo. Ele, igual o Caio Bortolã. Estava certo. Igual o Caio Bortolã, ele fica pensando lá, eles viajam na maionese. Eu fui lá falar para ele. Estava certo. Um dia eu falei para ele, ô Paulo Radich, você para com essa conversa aí de que você está planejando Limeira para daqui 60 anos, que daqui 60 anos eu tô morto, você tá morto, um monte de gente de Limeira tá morto. Vai estar morto. Para que você está planejando Limeira para daqui 60 anos? Você precisa arrumar Limeira agora, Paulo Radich. E você, esse aqui é igual o Caio Bortolã. Ele é igual o Caio Bortolã. E você, Fica pensando daqui 60 anos. Você tem que pensar agora, hoje, já. Acabou de acontecer em Limeira um acidente. Acabou de acontecer em Limeira um acidente viário. Nós vamos trazer imagens daqui a pouco desse acidente. Acabou de acontecer um acidente num trecho que, se os políticos tivessem pensado no futuro, não permitiria mais a passagem de veículos. Onde? Um trecho semelhante àquele trecho da Ponte Preta, que alaga e vai continuar alagando. Que agora colocaram agora tem campainha. alarme. Agora tem campainha. Colocaram uma campainha. Agora tem campainha lá. Se os políticos tivessem pensado no futuro, eles teriam pensado numa saída para a questão da Ponte Preta. Coisa que não fizeram. Sim. Então, pensar no futuro é pensar em saídas para o futuro que pode não ser da gente, mas certamente será daqui a 60 anos. O senhor não estará vivo, mas seus filhos provavelmente estarão, ou seus netos provavelmente estarão. É um pensamento egoísta esse, achar que tem que estar tudo bom aqui e agora, porque no futuro eu vou ter virado pó. É um pensamento egoísta. Qualquer político tem que projetar, sim, a Limeira para daqui a 30 anos, para daqui a 40 anos. Tem de ter um olhar para o futuro. É óbvio. O que a gente tem que parar de dizer é que antigamente é que era bom. Não, antigamente não era. Antigamente tinha senhor. coisas boas Antigamente era bom, e tinha senhor. coisas ruins também. Antigamente Se você precisava ligar para São Paulo, você tinha que se socorrer da central telefônica. Uma ligação de Limeira para São Paulo, demorava horas. Eu lembro disso. Antigamente, para ir de Limeira a Santos, você pegava estrada de terra. Eu lembro disso. Hoje você vai pelo Rodoanel. Mas isso está presente na minha memória também. Antigamente os carros eram piores, as rodovias eram piores. Não pense que não havia nenhuma tecnologia. A televisão era preto e branco. Não havia o computador. Quando eu era criança Antigamente pequena, algumas coisas eram um pouco melhores. Quando eu era criança outras pequena muito lá piores. em São Paulo, eu lembro da minha mãe querendo falar com a mãe dela, lá em Araraquara, a dona Rosa, e com o seu José Flório, que era o pai dela. A minha mãe passava a mão no telefone de manhã cedo, ela ligava para a companhia telefônica, que era a Telesp, acho que naquela época, ou antes da Telesp ainda. Ela ligava na companhia telefônica e falou: eu quero falar em Araraquara com o número tal. Muito bem. Ela colocava o telefone no gancho, ia receber a resposta, ia receber o telefonema no final da tarde. Ela ia falar com Araraquara no final da tarde. Era melhor que hoje? Não. Era melhor que hoje? Não. A tecnologia realmente era uma tecnologia, né, que não precaríssima. Precária, não tem a menor dúvida. Você tem nesse aspecto, você tem toda a razão. Nesse aspecto, hoje nós estamos aqui com o celular na mão e recebendo a notícia de um acontecimento do outro lado do mundo praticamente no mesmo instante. Antigamente, realmente, nesse aspecto, você tem toda a razão. Eu viajava para Casa Branca, mas nem tudo que é moderno é bom. Na casa de uma tia minha, eu viajava para Casa Branca na minha infância, eu tinha que mandar carta para os meus pais. Você sabe que eu casei em Casa Branca? Você sabia que eu casei em Casa Branca? Casei em Casa Branca. Em Casa Branca? Casei. Casa Branca é uma cidade pequenininha ainda hoje, muito querida, muito simpática. Muito bonita, de um povo muito bom, com atividades na zona rural muito desenvolvidas, muito bem. Eu ia para Casa Branca e mandava carta para os meus pais. Por quê? Não, já tinha o interurbano, mas era caro. Hoje, com o aparelhinho celular, você fala com a pessoa vendo a pessoa
de qualquer lugar do mundo. Não tem Quer ver dúvida. outra coisa que melhorou, Ivan? Antigamente, se você tinha um problema de saúde, você ia num médico, e aí o médico te indicava outro colega dele médico em São Paulo, num hospital de São Paulo, que tinha melhores condições, maior tecnologia. Hoje você vai a qualquer hospital de Limeira e resolve qualquer problema médico. Com o médico daqui no hospital daqui. Então, certamente havia coisas muito melhores. Em termos de segurança, de qualidade de vida. Agora, não dá para negar que o futuro nos trouxe uma série de bons presentes. Essa imagem que você está vendo agora é exatamente a imagem a qual eu me referi. A reportagem está indo para o local, a impressão é que cedeu um pedaço do asfalto e um caminhão, um pequeno caminhão, caiu nesse buraco na região da... Ele caiu, ele arrancou o baú quando ele passou embaixo da ponte ali. Eu tô achando que ele arrancou, por isso que ele bateu embaixo da ponte e arrancou o baú Por lá. isso que antes da checagem eu não estou me adiantando. Ele arrancou né? o baú, Eu não Caio. estou no local. Ele bateu na ponte, olha lá, olha lá. A nossa E reportagem... parte do baú ficou aqui, ó. A impressão é exatamente essa, né? Olha lá, tá vendo? Ele continuou... Passou só o cavalinho. Sem a parte do baú lá na frente. É um pequeno caminhão, um caminhão pequeno, com um baú, e ele foi passar embaixo daquela ponte ali da Avenida Araras. Eu vou pedir, Ivan, envie essa imagem ao Gustavo, para que Gustavo possa colocar no ar. A reportagem da Educadora está indo até o local, nesse momento. Ela está indo até o local. Você pode mandar pelo WhatsApp mesmo, Ivan. Mandar pelo WhatsApp? Você pode mandar pelo WhatsApp. Eu ia mandar para minha pasta, mas posso mandar A reportagem da Educadora está indo até o local. Nós vamos mostrar o que aconteceu nessa região que, pelas imagens, me parece ser a região da Avenida Araras, não é isso? O final da Avenida Araras. Como é que chama aquela ponte? Quando você desce, passa pelas imagens. Pode ser que eu me engane. Na região da Vila Glória, sentido anel viário, que passava ao lado, esse trecho passava ao lado da antiga Citropectina. Tenho impressão que... Eu acho que é naquela ponte ali da antiga garagem da prefeitura. Como é que é aquela Exatamente. rua? Antiga garagem da prefeitura. Estamos falando... Esqueci o nome da rua ali. Estamos falando do mesmo local, né? A garagem da prefeitura, ela fica um pouco antes, quando você desce a Avenida Laranjeiras. Nós vamos mostrar essas imagens do que aconteceu agora há pouco. Um popular gravou imagens do que aconteceu agora há pouco. Não dá para visualizar com exatidão o que houve. O Edilson Scami está dizendo aqui que é a Rua do Rosário. Eu acho que é isso mesmo, Rua do Rosário, que passa ali embaixo daquela ponte. Você vai sair ali em frente a onde antigamente era a garagem da prefeitura, naquele terreno. Isso. Aquele terreno que causou aquela polêmica toda no governo do Jurandir Paixão. No governo do Jurandir Paixão, não, no governo do Pejon. Na troca com o edifício Prada lá. O terreno do fundo do edifício Prado foi trocado por aquele terreno. Aí as imagens, eu vou pedir ao Gustavo que pare, por favor, Gustavo, nesse ponto. O que a gente vê é o que sobrou da carroceria desse caminhão, né? Exatamente. Pode isso. parar, Gustavo, nesse ponto, por favor? Aí a Rua do Rosário estava indo em direção ao terreno lá da antigo estacionamento da prefeitura, caminhãozinho baú, metade do baú ficou do lado de cá. É um local muito estreito, é uma passagem muito estreita, é a passagem da linha do trem, é um espaço em que dá para passar realmente só os automóveis de passeio, não dá para passar uma caminhonete maior ou um caminhão maior. As imagens do local mostram que provavelmente só o cavalinho passou, não é? A primeira vez que eu vi a imagem dava a impressão que tinha cedido um pedaço do asfalto e que o caminhão havia caído num buraco. Não, na verdade não. Na verdade, ficou para trás. O Ivan tem razão. A carroceria desse caminhão. Pode soltar a imagem. Pode soltar a imagem. É um motorista que filma o que aconteceu. Passando pelo local, também não há informações a respeito do horário dessa... agora nós vemos outra imagem, Ivan, confere a informação. Com o caminhão já sem parte da sua carroceria do baú.
Olha lá. Olha só, caminhão carregado. A parte superior e a traseira ficaram lá. É um caminhãozinho pequeno. É um caminhão Hyundai, né? Caminhão pequeno. O motorista Mas nitidamente calculou próximo a máquina Zacaria. O motorista Informa bobeou, aqui o Elton Rafael, tem razão, próximo da Zacaria. O motorista bobeou ali. Que bela bobeada que deu o motorista, não é? Mas se algum prefeito tivesse pensado 30 anos na frente, 40 anos na frente, talvez essa passagem de veículos nem existisse mais ali no local. Uma outra passagem tivesse sido criada. Ou houvesse, se bem que ali no visual, não é, Ivan? Dá para perceber que não vai passar, não é? Mas solta a imagem de novo, Gustavo. Não dá para perceber a presença de nenhuma placa orientando sobre a altura da passagem. É uma passagem muito estreita e baixa também. O caminhão foi, a carroceria ficou, parte da carga também deve ter sido perdida, não é? Algumas caixas de papelão, não dá para precisar qual era a carga deste caminhão. Ocorrência de hoje de manhã aqui em Limeira. O Carlos, do Jardim Santa Adélia, diz assim, avisa o Ivan, manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp, dizendo assim, avisa o Ivan que a educação foi sucateada no governo de esquerda. Ô Carlos, ainda bem que tem esse troço chamado esquerda, esse negócio chamado esquerda, para a turma de direita jogar todas as desculpas de todas as mazelas na culpa dessa tal de esquerda, né? Ainda bem que tem, né? Você imaginou onde é que vocês iam pôr a culpa das mazelas todas? O Carlos tem razão. Claro, mas é claro. Você vai assinar embaixo o que ele falou. Você vai assinar embaixo o que ele falou. Nós temos mais imagens, Gustavo? Mais imagens deste momento do local produzidas pelo jornalismo da Educadora. Aí você percebe o que sobrou da carroceria desse caminhão. Não sei se é um caminhão de Limeira ou de fora de Limeira. Nós estamos apurando o que houve. O motorista calculou errado e ficou sem boa parte da carroceria do seu caminhão. O caminhão é de Piracicaba, eu recebo a informação, um pequeno caminhão da marca Hyundai tentou passar pelo local. Eu não vejo placas no local indicando a altura da passagem, mas aí, ainda que o poder público pudesse e devesse ter sinalizado, é preciso que se diga que, no olho, um motorista de caminhão com alguma experiência conseguiria notar se dava para passar ou não pela passagem. Passa um carro só por vez, isso é muito claro, não é? Também não há, salvo engano, nenhum semáforo que oriente o trânsito. Você chega até... E é assim mesmo que funciona. Você chega até essa passagem para ver se não vem vindo ninguém do outro lado e aí passa. Mas esse caminhoneiro se deu mal. O Júlio está dizendo que o caminhão tem características de caminhão frigorífico. Portanto, deve ter carga perecível. Exatamente. A gente consegue ver que a carroceria, de fato, ela tem um material térmico. Dá para perceber que ela tem um material térmico que deve preservar a temperatura dos produtos que estavam lá dentro, que nós vemos agora. Volta um pouco a imagem, Gustavo. Para nesse momento, por favor, em que nós conseguimos ver algumas caixas de papelão em cima da carroceria desse caminhão. Pronto, pode parar aí? Não dá para identificar, não é, Ivan? Que tipo de produto que levava esse caminhão, mas tudo leva a crer que é mesmo um caminhão frigorífico, não é? Tem, olha lá, você vê que lá dentro tem o ar-condicionado, olha lá. É isso mesmo, ó, dá para perceber o ar-condicionado lá dentro, são caixas de papelão, deve ser carne, linguiça, salsicha, qualquer coisa nesse sentido. O cara deu uma bobeada ali. A ouvinte Eneida Moretti está dizendo que há semáforos no local. Eneida, eu vou acreditar na sua informação, mas faz bastante tempo que eu não passo por lá, eu não me lembro da presença de semáforos. Se tiver semáforos no local, menos pior. Está dizendo aqui o Chico Vermelho
que tem sinaleiro sim no local. Ah, então fico com a informação do Chico e da Eneida, que tem semáforo no local. Não, com certeza. O motorista E a informação deu uma da bobeada, Eliane é que é de fato Rua do Rosário. A Eneida mora na região. Obrigado, Eneida, pela informação. Então eu me corrijo aqui. Eu não lembrava da presença de semáforos, mas há semáforos sim no local. Tem semáforo para segurar, porque são duas mãos ali, né? São duas mãos São e passa duas um mãos. carro só por vez, Tem né? semáforo. Mas é bem baixinho. Bem baixinho e bem estreito. É bem baixinho ali. O motorista deu uma bobeada. Ele tinha que ter dado uma bisoiada melhor antes de passar, né? Com toda certeza. Provavelmente ele vai ser responsabilizado, né? Pela vai tomar uma ferrada, o né? prejuízo será absorvido por ele, não é? Vai Porque tomar foi uma um ferrada. erro do motorista. Aí não dá para culpar a prefeitura, dá para dizer que os políticos não se preocuparam com esse trecho ao longo dos anos. Ao longo Ninguém dos anos, com toda certeza. fez absolutamente nada E quando com você relação a esse trecho. E quando Como vo- não fez com relação à Ponte Preta, além de colocar alarme lá. Mas o que aconteceu não foi culpa de ninguém, senão do próprio caminhoneiro. E quando você diz ao longo dos anos, é ao longo dos anos mesmo, porque a ferrovia se estabeleceu aqui em Limeira, a ferrovia passou aqui por Limeira, sabe quando? Em 1876. Faz as contas quanto tempo dá de 1876 para hoje, e nós temos a ferrovia de Limeira que passa em Limeira do mesmo jeitinho como era em 1876 até hoje. Deixa eu dar um crédito aqui. Agora nós estamos vendo aí as imagens produzidas pelo Departamento de Jornalismo da Educadora. Mas deixa eu dar um crédito aqui para a primeira imagem que nós recebemos pelo WhatsApp, essa daí. Ó. Sim. Essa primeira imagem que nós recebemos pelo WhatsApp, está dizendo aqui o Edilson, que o narrador e cinegrafista dessa imagem é o Alexandre Orsi, que é um amigo dele que mora na região, que mandou para ele. Aliás, viu, Edilson, já caiu no WhatsApp aí, já está correndo para Já tudo quanto é espalhou. lado. Já recebi do Lemão Encanador, já recebi de todo mundo. Quem me aqui. encaminhou foi o colega Robson Cabrini. É. A Terezinha confirmando que há semáforo, Edmilson André Durigan confirmando que há semáforo, a Eliane dizendo o seguinte, tem semáforo, foi colocado quando foi feita a reforma do viaduto Jânio Quadros, porque desviou o trânsito para essa região. Agora, reforma no Jânio Quadros tem um bocado de tempo, hein? O viaduto Reforma? Jânio Quadros é um viaduto antiquíssimo. Reforma... Eu não sei a que reforma ela está se referindo. Não, mas teve uma reforma. Se eu não lembro em que governo que foi, rapaz. não foi nesse atual governo. Não, né? imagina. É uma reforma Nem no já. anterior. É uma reforma já antiga do Jânio Quadros, que é um viaduto muito antigo também. Pode deixar as imagens e que sirva até de orientação para o motorista, especialmente aquele que dirige caminhonete, caminhão, ainda que pequeno, que lá não dá para passar, não é, Ivan? Aí é uma questão da lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, O mesmo espaço. o mesmo espaço. Foi no viaduto Laranjeiras a reforma. O Laranjeiras também passou por reforma. Também passou. Não, nós estamos falando de reforma. Ali no Laranjeiras, acho que fizeram uma manutenção. Que o que disse aqui, eu tenho a impressão que o que diz... Bom, diz aqui o Júlio, quando o viaduto Jânio Quadros afundou. De fato houve um afundamento no viaduto Jânio Quadros, mas... Foi um buraco nos afundamento anos- no governo passado, quem está dizendo? Nos anos aqui? 90 ou foi no governo Paulo Radich? Não, mas teve uma Então, aí é um reparo. Aí nós estamos Bom, falando aí de um vem, reparo. aí vem uma série de informações que falam reforma da linha férrea, reforma porque o Não. viaduto Laranjeiras estava sendo construído. O fato eu disse aqui que não havia semáforos, mas há semáforos. Os semáforos foram colocados lá há algum tempo, mas o problema em si não foi resolvido, né? O problema não é esse. O problema é a passagem estreita no local, ou essa passagem O problema é que fechada, ou cria-se uma nova alternativa para o motorista para que ocorrências como essa, que foram culpa apenas do motorista, não tornem a acontecer. Acabei de falar aqui, a estrada, a linha férrea, é de 1876. Sabe o que tinha em Limeira em 1876? Burro, cavalo e carroça. Era o transporte. Burro, cavalo e carroça, que passava ali embaixo. Para burro, cavalo e carroça, aquilo ali estava ótimo. Não tinha problema nenhum, servia.
Só que a cidade começou a crescer. Só que a cidade começou a se expandir. Só que a cidade começou a receber um volume de veículos assustador. E nós estamos com a passagem de burro, cavalo e carroça. Quando o carro foi inventado, dizia-se à época que o homem não precisava andar de carro. O homem precisava, então, de cavalos mais velozes. Nós temos a repórter Ana Paula Rosa na linha. A informação que nós acabamos de receber é que esse caminhão, pequeno caminhão, era sim um caminhão frigorífico e que transportava caixas com salgados, com comida, com alimentos. Aí dá para ver perfeitamente um caminhão frigorífico que ficou sem quase que toda a sua carroceria da cidade de Piracicaba. Tem uma reclamação aqui do Luciano que esse local não tem manutenção há vários anos. É provável. Luciano, é provável. Não tem a menor dúvida. É provável que não tenha mesmo manutenção dos governos há vários anos. Mas vamos ouvir a repórter Ana Paula Rosa, que está no local e que tem mais informações sobre a ocorrência. Eu vou começar perguntando à Ana Paula há quanto tempo aconteceu este acidente aí na Rua do Rosário. Ana Paula, boa tarde. Oi, boa tarde, Caio, boa tarde ao Ivan e todo mundo que acompanha o programa. Exatamente, a gente está aqui na Rua do Rosário e esse acidente, Caio, aconteceu há mais ou menos 1h30. Como relatado, é um pequeno caminhão, um caminhão frigorífico que transportava salgados congelados. O entregador veio de Piracicaba e passando por essa ponte aqui na Rua do Rosário, na Vila Glória, proximidade aqui da Avenida Araras, ele não conseguiu passar. Segundo ele, não tinha uma placa que indicava a altura, e como ele não é da região, não conhecia aqui o local e acabou acontecendo este acidente. Inclusive, eu estou ao lado dele, Carlos Alexandre de Oliveira, que vai explicar melhor o que aconteceu. Carlos, então, primeira coisa foi o susto, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa que não aconteceu nada de, assim, de vítimas, nada, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de identificação. Existem métodos que podem ser colocados para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de acidente, por uma colisão. Tem o semáforo, mas teria que ter, na verdade, alguma coisa que limitasse para não ter a colisão com a própria ferrovia, para evitar também danos também com a ferrovia, outros tipos de acidentes, né? Existem correntes que podem ser colocadas antes da ponte e que fazem barulho sonoro nas caçambas dos caminhões, né? Aconteceu, paciência, é isso aí. Você estava fazendo ocorrência aqui, quem passa pelo local está chamando muita atenção, né? Porque é um pedaço de um caminhão que está ali, né, depositado. O que você fala a respeito do acidente? Como que você viu o que aconteceu e quais serão os próximos passos? Olha, eu tomei um susto na hora, porque eu não esperava que fosse acontecer isso daí, porque eu estava com algumas responsabilidades, né, para serem feitas, mas os próximos passos agora é a seguradora, guinchar o veículo, fazer a limpeza do local. Não teve a empresa, como é o nome da empresa? A LL. Da ferrovia. Exatamente. Eles já vieram aqui, já viram que não ocorreu dano nenhum na estrutura da ponte, nada. O próximo passo é retornar para o caminhão para fazer reformar a caçamba dele e arcar com os prejuízos, né? E agora também a gente percebe que tem alimento congelado ainda dentro do caminhão. Perdeu esse alimento? Não vai perder, porque ele já tem outro carro vindo retirar ele aqui. No tempo ele consegue ficar 3 horas mais ou menos, aguentar um pouco, umas 3 horas fora, porque a caixa dele é bem grossa, ele é super congelado, né? E provavelmente venham retirar essa carga e a gente vai ver o que aconteceu com a carga na empresa. Provavelmente vai perder a carga, talvez, né? E o senhor estava conversando com alguns moradores, inclusive também nós conseguimos acompanhar, e é um problema recorrente a falta de uma placa indicando a altura dos caminhões ali naquela ponta. Eu acho que só a placa não resolve, não. Acho que tem que ter algum, vamos falar assim, um mata-burro, na linguagem popular, para que não aconteça de novo isso daí, né? Muito bem, Caio. Então nós estamos aqui no local, é a Rua do Rosário, e aqui tem uma ponte que inclusive tem um alto fluxo de veículos, e realmente a reportagem viu aqui, não tem a placa, não diz qual é o tamanho dos caminhões que podem passar por ali. E agora está a Guarda Civil Municipal também fazendo aqui o trabalho dela, que é orientar o caminhoneiro também. E a LL está fazendo a aferição se teve algum dano na estrutura da linha férrea, porque em cima dessa ponte passa o trem também.
só que eles já fizeram a avaliação e não teve nenhum dano. Então essas são as informações daqui do local, Caio. Muito obrigado, Ana Paula Rosa. 12h33. O Ivan tem alguma informação complementar, Ivan? O Edilson manda mais uma mensagem aqui pra gente. Estava nessa dúvida de quando foi instalado o semáforo. O Edilson é taxista, O Edilson é taxista. Ele circula a cidade toda, por isso pode trazer informações precisas sobre o trânsito. Ele traz aqui uma publicação, olha, que foi uma publicação que foi feita em alguma rede social em 2 de fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado foi quando novo semáforo na Rua do Rosário está funcionando, é a publicação. Então, o novo semáforo foi colocado em fevereiro de 2000, já devia existir anteriormente. Um novo semáforo foi colocado na Rua do Rosário em 2017. Bom, quando o Viaduto Laranjeiras estava passando por reforma. Lembra que afundou lá o Viaduto Laranjeiras? Me lembro. Houve um afundamento lá? Houve uma confusão aqui com o Viaduto Jânio Quadros, então foi o Viaduto Mas o Viaduto Laranjeiras. Jânio Quadros também passou por reforma. Mas não iria desviar o fluxo de lá até esse local, né? Porque o Viaduto Jânio Quadros fica longe desse local. Bom, eu não sei se foi esse governo que colocou o novo semáforo, ou que colocou o semáforo, ou que trocou os semáforos do local, mas eu me lembro de uma época em que não havia semáforos no local, mas hoje há semáforos no local. Outra coisa, não é? Os moradores da região devem ter se assustado, né? Porque uma ocorrência dessa certamente fez um barulho. Fez um barulhão, né? Com certeza. Outro detalhe interessante é que fosse em outro local, é que a vizinhança lá é muito boa, é de gente muito boa. Mas esse caminhão poderia até ser saqueado. Né? Sim. Quantas ocorrências nós já não vimos? Numa estrada já era. O colega Carlos Alberto informa aqui que é a ligação da Vila Queiroz com a Vila Faxina ou Faquina. Chamem como quiser. Obrigado ao Carlos Alberto pela informação. Mas numa estrada, por exemplo, quantas não são as imagens de caminhões de cerveja ou que transportam alimentos que tombam e que são saqueados pelos moradores? Isso não vai acontecer porque lá naquela região moram pessoas de bem, pessoas que não saquearão certamente o caminhão. Mas quem mora perto deve ter levado um tremendo susto. E por mais que se justifique o caminhoneiro, com todo respeito a ele, Ivan, foi ele que errou, não é? Foi agora para consolo desse caminhoneiro, desse motorista, na Ponte Preta, que é muito semelhante a essa passagem, que é uma passagem semelhante a esta daí, na Ponte Preta, já entalou ônibus. Motoristas de ônibus de transporte interestadual que vieram aqui para Limeira, né? Em direção... Nas pontes das marginais em São Paulo, caminhões, vez por outra, entalam, né? Ônibus entalaram ali na Ponte Preta, né? Quer dizer, motorista de ônibus, que é um motorista, um profissional de maior exigência, né? Um profissionalismo maior, já entalou ali na Ponte Preta. Infelizmente, essas passagens, a verdade é essa. O motorista tem a sua dose de culpa, mas a verdade é essa. Essas passagens aí são lamentáveis. Lamentáveis. Elas são de 1876. Foram feitas para 1876, não para 2018. Né? Mais uma vez eu ratifico que o governante tem sim, você me chamou de Paulo Radich aqui, tem de governar olhando para o futuro. Porque se os nossos tivessem governado olhando para o futuro, ocorrências como essa não teriam acontecido. E tem uma informação a ser levantada. Teria morrido o doutor Hélio Bicudo? Essa informação já circula pela internet? Confirma? Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, que mais que octogenário, ele devia estar com seus 90 anos. Foi um dos fundadores do PT, ironia do destino, foi um dos redatores do impeachment da Dilma Rousseff, né? Pai do Bicudo, José Bicudo, que foi diretor da Águas de Limeira. Nós vamos confirmar essa informação, se procede ou não. Procede a informação? Com mais de 90 anos, imagino. Por aí. Doutor Hélio Bicudo, 96 anos. Por aí. 96 anos. Se notabilizou... Figura importante da política brasileira, né? Se notabilizou por promover ações contra o Esquadrão da Morte. Numa época em que você mexer com o Esquadrão da Morte era assinar o atestado de óbito. E ele, com muita coragem,
com muita coragem, enfrentou o Esquadrão da Morte. Eu não sei Na se a Ana ditadura Paula militar. Rosa tem informações complementares do local, mas, segundo ela, técnicos da ALL, que é a América Latina Logística, estariam olhando. Nós temos imagens também deste pequeno, não dá para chamar de viaduto, né? É uma passagem, é uma ponte por onde passam os trilhos do trem. Dá para chamar de viaduto, é pequeno, mas é um viaduto, né? Técnicos estariam observando se essa estrutura não foi danificada, porque há certamente essa não. possibilidade, hein? Certamente não. Se houve dano à estrutura, pode ser que esse local seja interditado e complique ainda mais o trânsito na Certamente região. não. Aquilo lá é concreto puro, né, rapaz? Concreto da mais alta qualidade. Bom, 12h39, deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras. O colóquio é um programa patrocinado, né? Oferecimento da Casa das Torneiras e do Magazine Luiza, mas eu vou falar aqui da Casa das Torneiras, que tem gabinetes, pias de granito, pias de inox, cubas de louças, tem vasos sanitários, tem metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores, viu? A gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinho Cioreta. A Casa das Torneiras tem válvulas hidra, tem caixas acopladas, tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem Selite, Docol, Bluekit, as melhores marcas do mercado. Selite, Docol, Bluekit, Deca, Lorenzetti, Fioretta e muito mais, viu? As melhores marcas do mercado você vai encontrar na Casa das Torneiras, que tem também para você, tem as melhores condições de pagamento em até 12 vezes no cartão. Sabe lá o que é isso? Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras. Você vai se encantar com o novo showroom da Casa das Torneiras. Soluções para o celular na Rua Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba. Anote o telefone da Casa das Torneiras, 34410104. 34410104. Tem o WhatsApp também, 981719696. 981719696 é o WhatsApp da Casa das Torneiras, Caio Bortolã. 12h40 minutos e segue a promoção da Casa das Torneiras. Quem curte, compartilha e comenta a transmissão ao vivo do colóquio no Facebook concorre a essa ducha. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. Pronto, que você vê melhor. Ducha Hidra, multitemperatura, modelo Optima 8T. É um presente da Casa das Torneiras a ser sorteado entre quem participar do colóquio, curtindo, comentando e compartilhando quando chegar o Dia dos Pais. Hoje, o último dia do mês de julho, o mês de agosto está chegando, o mês de agosto é o mês dos pais. Pois não, Ana Paula? Então, Caio, assim que a reportagem chegou aqui à região da Vila Glória, aqui a Jardim Glória, também nas proximidades da Avenida Araras, os técnicos da ALL estavam no local avaliando a estrutura da linha férrea. Nós tentamos entrevista com o pessoal que estava por aqui, mas eles disseram, até entramos em contato também com a assessoria de imprensa da ALL. Mas as informações preliminares que eles nos passaram é que não houve dano algum, porque a carroceria daquele caminhão, ela é totalmente de isopor. Então, assim, não teve dano nenhum na estrutura da linha férrea. Então, uma possível interdição do local, se tivesse tido alguma suspeita de dano, já teria sido feita. Então, isso é descartado pelos técnicos. Muito obrigado, Ana Paula. Informação importante, quer dizer que quem passa pelo local e já encontra um local estreito, uma passagem estreita de veículos, não terá mais dificuldades, felizmente, não é, Ivan? O viaduto não terá de ser interditado no local. Você fala de governar para o futuro. Lá em Araraquara, durante os governos do PT no país, Araraquara elegeu um prefeito do PT, o Edinho, que depois se tornou presidente do partido aqui no Só uma no informação estado. complementar, Ivan, me permita, mais uma informação do Carlos Alberto. Paralelamente a essa ponte, existe a cerca de 300 metros do local outra ponte que liga a Cepequelco, que é a antiga Do Citropequina, mesmo jeitinho dessa daí. a Avenida Araras, que é ainda mais baixa. Do mesmo jeitinho, mesmo estilo. Que é ainda mais Foram baixa. feitas Então, em 1876, Então, gente. há duas pontes, o Carlos Alberto tem razão. Eu vou até dizer
ao público que eu estava fazendo confusão. Para mim era uma só, na verdade são duas. Não. Tem a da Na CPQ verdade, lá na frente. são duas pontes absolutamente idênticas, uma delas, ou quase idênticas, né? Uma delas é um pouco mais mais baixa que a outra. A CPQ lá na frente, essa daí da Rua do Rosário e a Ponte Preta aqui do lado de cá, todas todas semelhantes. Produzidas lá, construídas em 1876, meu amigo, quando se instalou a ferrovia aqui na cidade de Limeira. Mas eu estava dizendo que a Araraquara, na época dos governos do PT, Araraquara teve um prefeito, Edinho, que era do PT. O que fez o Edinho? Araraquara também é uma cidade cortada pela ferrovia, como é o caso de Limeira, né? Antigamente foi construída lá também. Talvez até para Araraquara a importância da ferrovia fosse maior do Muito que maior, porque Limeira. lá Araraquara era um grande entroncamento ferroviário. Dali partia ramais para os mais diversos pontos do estado de São Paulo. E o que fez o Edinho? O Edinho procurou o governo federal, elaborou um projeto, né? A prefeitura de lá elaborou um projeto, ele era do PT, procurou o governo do PT, o governo federal, elaboraram um projeto para tirar a ferrovia, aliás, que já não, agora, recentemente, já não tinha com certeza o valor, o peso que tinha antigamente, para tirar a ferrovia do centro da cidade. Fizeram isso lá. Rio Claro seguiu pelo mesmo caminho. Rio Claro conseguiu alguma coisa, acho que não totalmente, não no porte de Araraquara, mas Rio Claro seguiu no mesmo caminho e conseguiu tirar também, se não no todo, parte da ferrovia Aqui, do centro da cidade. o máximo que aconteceu foi um projeto de um vereador que proibiu o apito do trem. Cara, quando o trem presta cortasse atenção. Limeira, né? Quando eu falo aqui que apequenaram Limeira, tem gente que fica brava, eu sei que tem gente que fica brava, mas essas pessoas precisam ouvir. Eu estou falando de um projeto lá em Araraquara para tirar a ferrovia do centro da cidade, em Rio Claro para tirar a ferrovia. Rio Claro não era governo do PT, era governo do PMDB, mas eram aliados, também encaminharam um projeto para tirar a ferrovia do centro da cidade. Limeira não fez absolutamente nada. Na época do governo do PT, não foi atrás de nada disso. O Limeira teve a Copa do Mundo aqui, algumas cidades. Araraquara conseguiu lá a Arena da Fonte Nova, era um estádio acanhado, conseguiu construir a Arena da Fonte Nova. Mas Araraquara tinha o prefeito do PT num governo do PT, né? O presidente do Brasil era do PT. E tu não tinha prefeito do PT e conseguiu construir a Arena lá de Itu. Outras cidades tiraram proveito disso. Piracicaba encaminhou muita coisa na época da Copa do Mundo, não era governo do PT, era governo do PSDB. Limeira não fez nada na época da Copa do Mundo. Quando da concessão, ainda bem que da não fez nada concessão na das época da Copa do rodovias, Mundo. Quem é que ia pagar a conta? Poderia ter aproveitado, porque até agora o brasileiro para reformar o brasileiro estádio, ficou com as contas para si, para né? criar um centro aqui dessa vergonha do PT que foi fazer a Copa do Mundo. Poderia ter criado um centro esportivo aqui, aproveitado, criado um centro esportivo. Gastar um dinheiro que não do governo federal. Gastar o dinheiro do governo federal. Governo federal que o governo federal também não tem. As outras cidades aproveitaram o bonde da história. As outras cidades conseguiram, aproveitaram o bonde da história e conseguiram. Quando da concessão das rodovias. Então vamos sair do governo do PT. Copa do Mundo que deu prejuízo pro Brasil. Vamos sair do governo do PT. Que ajudou a quebrar o Brasil. Não se pode falar nada do PT aqui, então não vou falar do PT. Vamos falar do governo do PSDB, que você tanto gosta, que você adora. Nós estamos falando, o governo do PSDB. Estamos falando vamos falar do governo do de PSDB. duas passagens que são baixas. Vamos falar. Nós estamos falando da Ponte Preta. Vamos falar. Nós estamos falando de algo que é muito mais urgente à população do que receber delegação da Jamaica para a Copa do Mundo, gastando dinheiro que não tem. O senhor votou no Aécio Neves. O senhor é eleitor do Aécio Neves. Eu votei no Aécio Neves e me arrependo. O senhor votou na Dilma e defende a Dilma. Eu votei no Aécio Neves e me arrependo. Votei no Aécio Neves, não votarei mais nele. Votei no Aécio Neves, quero ver o Aécio Neves na cadeia. Não disputando eleição ao Senado, como vai disputar em Minas Gerais, ao lado da Dilma, que o senhor votou e o senhor fez de conta que não houve manifestação popular nenhuma nesse país e o senhor defende Lula e PT. O senhor defende Lula livre até hoje. Já que o senhor não admite que eu fale dos governos do PT, vamos falar dos governos do PSDB, quando da época da concessão das rodovias aqui no estado de São Paulo, que foram todas privatizadas, concedidas à iniciativa privada,
e pedagiadas, pedágios caríssimos, absurdos que a gente paga hoje aqui. Foi no governo do PSDB que se fez isso. A Limeira Piracicaba, que já estava prontinha, já estava toda duplicada pelo governo do PSDB, investiu uma fortuna lá, aí chamaram uma empresa para conceder a estrada para ela e a empresa botar um pedágio em cima. Isso que o governo do PSDB fazia, que o senhor gosta tanto dessas privatizações do PSDB, dessas concessões do PSDB com pedágio. Nessa época das concessões... Eu entendo que o petista sempre responde nessa assim. época das concessões... Petista agride, nessa para se... Petista agride. Petista agride, petista agride. Olha o que ele fala. Para defender as suas teses, ele agride. O petista agride. O que eu quero dizer é o seguinte, a Araraquara ganhou a fonte luminosa, grande porcaria. Tá. Grande porcaria. Se você perguntar para mim, você quer uma reforma no Limeirão, e o Limeirão precisa ser reformado. Eu tô falando que os caras o tiraram Pradão, os trilhos. Infelizmente, nem reforma resolve. Ou você quer uma medida como essa, uma solução definitiva para Ponte Preta. É evidente que eu quero uma solução definitiva para Ponte Preta, que é muito mais urgente. Os caras tiraram os O senhor vem falar de Copa do Mundo? A Copa do Mundo, nenhum estádio da Copa do Mundo está pago. Tá bom. Sobretudo os estádios públicos da Copa do Mundo. A fonte luminosa tá. A fonte luminosa tá paga. Não sei se tá. Paga. Não sei se tá, porque o prefeito de Araraquara é do PT e foi o governo do PT. Não sei se tá pago, não. Tá pago, não sei se os estádios públicos. O Brasil, para começo de conversa, deixa o Brasil eu falar precisava do PSDB. Para de 8 estádios para fazer a Copa do Mundo, mas o Lula quis 12. Deixa eu falar do PSDB um pouquinho. Sabe para quê? Nós sabemos para quê. O Lula queria 12 e não 8 estádios. Deixa eu falar. A Copa do Mundo foi um sumidouro de dinheiro público. Deixa eu falar um pouquinho. E as obras da Copa do Mundo não estão prontas hoje. Depois da Copa do Mundo da Rússia, 4 anos depois. O senhor vem falar da Copa do Mundo como algo bom para o Brasil? Coloque a mão na consciência. Deixa eu falar do A Copa do Mundo não foi boa para o Brasil e os Jogos Olímpicos também não foram bons para o Brasil. Um cadinho assim. Deixa eu falar um cadinho assim do PSDB. Um cadinho assim, ó. Cadinho assim, como diz o mineiro. Cadinho assim do PSDB. O PSDB pedagiou todas as rodovias. A Limeira Piracicaba entregou para a iniciativa privada. Mas ainda bem que pedagiou. Aquela porcaria hoje são estradas excelentes. E Limeira... São estradas excelentes. A Bandeirantes, a Anhanguera, todas melhoraram. Covas, a nova Bandeirantes. A Limeira Piracicaba era a rodovia da morte. O senhor não se lembra disso? No governo Mário Covas. Antes da Limeira Piracicaba ser duplicada, era a rodovia da morte. O senhor não se lembra disso? Ela foi duplicada pelo governo do Estado... Ela foi duplicada pelo senhor Mário Covas do PSDB. No governo do Pedrinho Quil aqui em Limeira. O Mário Covas terminou. A duplicação. E entregue a iniciativa privada para os caras cobrar pedágio lá. Depois que todo o dinheiro da duplicação foi empregado pelo governo do Estado. É a medida mais inteligente. Eles entregaram para a iniciativa privada botar um pedágio lá em cima. O governo é que vai administrar. Vai criar um puta cabide de emprego, né? E vai ser mais um sumidouro do dinheiro público. Tem que privatizar. Você sabe o que a iniciativa privada fez? Privatizado funciona. Só um cadinho privatizado dá resultado. Só um cadinho quero falar do PSDB. Depois que o Estado enfiou todo o dinheiro lá, duplicou a estrada, entregou inteirinha para a iniciativa privada botar um pedágio lá, estão cobrando pedágio até hoje, nunca fizeram nada. A iniciativa privada nunca fez nada. Só cobra pedágio. O senhor fala bobagem. Só cobra pedágio. Não entregou, bobagem. Não foi de graça. Foi. Teve uma contrapartida financeira. De graça. As estradas foram concedidas em troca de muito dinheiro. Nunca mais fizeram nada. Foram concedidas, não há concessão desse tipo. Olha, pega aí e toca. Só recado. Pega aí e toca. Nunca mais fizeram nada. Pega aí e toca. E aliás, estão falando em fazer aeroporto em Limeira. Sabe qual vai ser o modelo, cara pálida? O modelo vai ser esse. Tá. Né? A cidade constrói, a cidade já sabe-se lá. A cidade joga 30 milhões de reais lá e dá para iniciativa privada. Com que dinheiro e dá para iniciativa privada. Isso, é assim que faz. É assim que faz. E vou dizer, apesar de absurdo... assim que o PSDB faz. Por isso que você vota no PSDB. É assim que gente inteligente faz. Nós temos que desestatizar o Brasil. Nós temos de privatizar tudo. Quando o governo do Estado... Privatizar Olha tudo. Só, desestatizar pondo dinheiro do Estado. Privatizar tudo. Desestatizar pondo dinheiro do Estado. Nós temos de privatizar tudo. Tudo que foi privatizado melhorou. Rodovia privatizada melhorou muito. Telefonia privatizada melhorou muito. Claro, eu pago uma fortuna. Tem de privatizar tudo. Tem de privatizar até fortuna. A Petrobras. Tem de privatizar até a Petrobras. Aí, enquanto o governo do PT lá em Araraquara arrancava os trilhos do centro da cidade, aqui em Limeira o governo do PSDB, porque era o PSDB que governava a cidade, quando na época da concessão,
foram feitas audiências públicas. Olha, vocês prefeitos aí do interior, vocês querem passarela, vocês querem viaduto, agora é hora de pedir. Limeira não pediu nada. Não, Limeira não precisa de nada. E foi feita a concessão. Hoje se pede uma passarela para o bairro dos Lopes e a Autoban diz assim, não está na concessão, vocês não pediram, não está na concessão, não vou fazer. Olha que legal. Esse é o governo do PSDB. Então o senhor deveria questionar... Esse é o governo do PSDB. Questionar o senhor Pedrinho Kiel, que foi prefeito do PSDB, enquanto o governo do Estado era do PSDB e não fez nada disso. Exatamente. Questione o Pedrinho Kiel. Mas estou questionando. Questione eu estou falando aqui, o PSDB, governo do Estado, era o governo federal, era o governo do Estado e era o governo municipal. Pedagiaram as rodovias e Limeira não ganhou nada com isso. Agora, o senhor na condição só perdeu. de petista fica desesperado quando eu falo em privatizar, porque eu não sou petista. O que mais eu sou realista. O que mais eu sou realista. O Denis Suidedo está lembrando aqui da Vale do Rio Doce, que era uma empresa pública quebrada e que hoje é uma empresa absolutamente lucrativa, porque acabaram os cabides de emprego, acabou a corrupção, acabou a bandalha, como acabou com Banespa, com Banestado, aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que Quando eu falo em privatizar, o petista arrepia, porque onde é que os companheiros vão trabalhar? Eu gostaria Se privatizar tudo, onde é que os companheiros vão trabalhar? Eu gostaria que alguém investigasse a privatização da Vale do Rio Doce. Eu gostaria que alguém tivesse coragem nesse país, saco roxo, como disse o Collor, para investigar a privatização da Vale do Rio Doce. Eu gostaria. Eu gostaria que alguém tivesse coragem de investigar a privatização do Banco do Estado de São Paulo. Gostaria. O senhor só não gosta da Lava Jato, que investiga os escândalos do PT. O senhor não gosta Moro, e essa investigação o senhor não acha legítima. O juiz Sérgio Moro começou a investigar a privatização do Banestado lá no Paraná e largou. Não largou. Largou. Eu gostaria que alguém tivesse coragem de investigar a privatização. Quem diz que essa investigação resultou em frutífera é petista. A privatização, é petista inconformado com a prisão dos seus principais da Vale líderes. do Rio Doce. O Bradesco ficou sócio da Vale do Rio Doce com R$1. Viu? Isso segundo blogs, R$1. Isso segundo blogs de esquerda, a fonte na qual o senhor mata a sua sede. O que eu vou fazer? Vou fazer, né? Senhor, as coisas estão aí para quem quiser ver. Enquanto o senhor se basear em Paulo Henrique Amorim, Brasil 247, teve um amigo nas fontes aqui, de esquerda. Qual era o jornal que você estava lendo? Jornal Opinião? Não, Hora do Povo. Hora do Povo. A Hora do Povo, um jornal editado pelo Movimento Revolucionário 8 de outubro. Isso. O amigo aqui, teve um amigo aqui que comunga das suas ideias, que disse que quem sucateou a educação no país foram os governos de esquerda. Claro que eu não vou ficar aqui falando. Não, ele tem razão. Eu não vou ficar. Ele tem razão. Agora está completando um ciclo de 16 anos do PT. Tá certo. 16 anos do PT. Sucateia até os Estados Unidos. Não ia sucatear o Brasil. Eu não vou ficar aqui contando a história da educação no Brasil, que eu precisaria ir lá. Você não gosta que eu vá ao passado, então eu não vou. Eu precisaria ir lá no governo Getúlio Vargas para falar da reforma Francisco Campos, que depois passou pela reforma Gustavo. O senhor já foi ao passado, eu preciso começar o meu programa. Capanema. O senhor não termina. Eu não vou lá. A gente combina começar 11h45, começa meio-dia. Combina terminar meio-dia e meia, quase 1h da tarde. Senão eu ia contar para esse amigo que comunga das suas ideias, eu ia contar para ele quem é que sucateou a educação no Brasil. Só que eu vou ter que começar lá na reforma Francisco Campos, passar pela reforma Gustavo Capanema, passar pelo regime militar, meu amigo, e aí você cai de costa, viu, eleitor do Bolsonaro? Aí quando eu passar pela educação no regime militar, aí você cai de costa, eleitor do Bolsonaro. Tchau, até amanhã. Mas só tem eleitor do Bolsonaro no Brasil, muito embora eu não seja um deles, porque o Brasil já teve Lula presidente. Se o Brasil jamais tivesse tido Lula presidente ou Dilma presidente, não haveria ninguém falando em votar no Bolsonaro. Os grandes responsáveis pelo surgimento desse, na verdade é um anti-herói travestido de herói, que não é coisa nenhuma, chamado Jair Messias Bolsonaro, são os ex-governantes do PT. Lamentavelmente, de Dilma e Lula, do PT, de Dirceu, de Genuíno, dessa turma toda que pilhou o Brasil, é que surgiu essa figura esquisita, para dizer o mínimo, de Jair Messias Bolsonaro, que pode ser presidente do Brasil. A culpa é da esquerda. O Brasil tem
tem 518 anos. Está nesse ano completando 518 anos. O PT governou quantos anos? 16, os últimos. O PT governou 16. E o PT acabou com o paraíso. Tá bom, Esse é o discurso dos caras. Então vamos voltar para o Brasil Império, ou vamos voltar para o Brasil Colônia. Ainda bem que existiu o PT. Ainda a bem. gente pode voltar para o Brasil Colônia, pode voltar para o Brasil Ainda Império. bem que existiu o PT. Ou se o senhor quiser, a gente pode voltar lá para Portugal. Ainda bem que existiu o PT. Porque senão em quem eles iam colocar a culpa de toda essa incompetência? 518 anos, o PT governou 16 e o PT acabou com o paraíso. Se não tivesse o PT, em quem que eles iam botar a culpa? Este programa é um programa de opinião. Ele tem que relatar o que acontece num passado não muito distante, no presente e olhar para o futuro. O senhor está voltando 500 anos no tempo, então não dá para conversar. Não é aula de história. Mas eu posso indicar o seu currículo para várias escolas aí, porque eu tenho certeza que o senhor vai ser um excelente professor de história. Agora, nós temos que discutir o hoje. Hoje ou amanhã. Até amanhã eu volto. Amanhã eu volto, viu, Caio Bortolã? Amanhã pra eu falar aguardo o seu mais retorno. Para você, viu, Caio Bortolã? E para os seus seguidores. Para os nossos seguidores. A gente compartilha amigos. Até amanhã. E tem opiniões opostas, só isso. Boa tarde, educadora.